Olá, guerreiro de Deus! Estamos aqui para mais um encontro, aprendermos sobre combate espiritual. Hoje vamos conhecer mais sobre o nosso inimigo. E para esse encontro, nós temos uma convidada especial, a pastora Silvia, que estará compartilhando com você esse tema e eu sei que será uma grande bênção para a vida de todos nós. Olá, querido intercessor, é com grande alegria que estou aqui hoje, podendo compartilhar deste momento, né, com vocês, sempre com muita gratidão, né, poder compartilhar da palavra de Deus e um assunto tão importante que é o combate espiritual, né, e dentro desse maravilhoso projeto que é o Projeto Amai, que é amando o mundo através da intercessão. E hoje nós vamos trabalhar o encontro 5 e 6, vamos estar falando um pouquinho e estudando um pouquinho sobre este tema do encontro 5 e do encontro 6. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber quando nós falamos de combate espiritual, de intercessão, de oração, esse é o nosso guia. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. E o Espírito Santo é aquele que nos conduz, que nos ministra, que nos convence, que nos traz o entendimento, que nos traz a clareza que nós precisamos. Mas o que nós precisamos saber sobre combate espiritual está na palavra. Então hoje nós vamos falar sobre ela, vamos falar sobre, dentro da perspectiva, dentro de uma visão bíblica, vamos falar sobre alguns assuntos importantes, como é o encontro 5, você pode estar acompanhando no guia do Projeto Amai, no guia 2, o guia de estudo 2, você tem um adversário. E eu queria começar compartilhando o nosso versículo-chave do encontro, que é 1 Pedro 5:8. Ele diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amém? Essa é uma instrução clara da palavra de Deus, trazendo a importância de nós estarmos sóbrios, né? Ali ele fala alerta, essa versão que eu li fala alerta, algumas versões trazem como sejam sóbrios e vigiem. O que é sobriedade? É você ter a consciência, você estar ciente, ou seja, conheçam, né? Então saibam, fala sobre essa consciência e ele fala então sejam sóbrios e vigiem. Ele está falando sobre essa batalha e ele fala assim, o diabo, o inimigo de vocês. Então esse versículo ele traz uma clareza sobre a consciência que nós devemos ter, que nós temos um inimigo, que nós temos um adversário. E o que seria um adversário, né? Se nós pararmos para pensar, o adversário é aquele que combate outro, né? Que se opõe, é um opositor, aquele que se eleva contra o outro para disputar a posse de algo ou por algum triunfo, né? Então é aquele que se opõe. E o diabo, ele é inimigo de Deus, e essa passagem que nós vemos aí em 1 Pedro, ele nos deixa muito claro que ele também é o nosso inimigo. Então a nossa batalha envolve um adversário, né? E é o diabo, o inimigo de Deus. E é interessante a gente parar para pensar, né? Dentro da intercessão, até dentro do guia 1, que já, né, não sei se você já pôde acompanhar, se não, né, estão disponíveis os vídeos do primeira fase, né, do guia Amai. E lá também fala sobre essa batalha, fala sobre isso, fala sobre nós estarmos em uma guerra, né? E sobre a importância da oração que nós temos, né? E ele fala sobre da intercessão, né? Dentro dessa nossa arma de guerra, a intercessão e a oração no combate espiritual. E dessa clareza que nós estamos em uma batalha, né? Então, assim, quando o homem ele pecou, quando Deus criou o homem, ele deu ao homem o domínio, a mordomia dessa terra,
Ele falou, olha, domine sobre a terra, domine sobre os animais, e ele deu a mordomia desta terra para o homem. E assim como Deus, ele governa todas as coisas, o homem, sendo a sua imagem e semelhança, tinha o governo desta terra. E o pecado, quando o homem pecou, ele entregou esse domínio nas mãos do inimigo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E hoje nós estamos num combate espiritual, estamos nessa terra, o mundo jaz no maligno, e o inimigo de Deus, sendo o nosso inimigo, também faz parte, né, dessa batalha, e ele é o nosso adversário. Então a Bíblia fala, esse versículo em 1 Pedro 5,8, ele traz uma realidade, e ele faz uma comparação, que o inimigo ele está ao redor. Algumas versões trazem ao derredor, né? Ou seja, ao derredor. E é uma coisa importante para a gente observar dentro da palavra de Deus, que o inimigo está ao derredor, que ele faz essa comparação do inimigo como um leão, que ele está rugindo. E é bem interessante nós pararmos para pensar qual é a conduta do leão. Né? Os leões, quando eles estão ali para atacar, para caçar, eles vão, né, se achegando ao redor, né, do seu alvo, quando é uma manada, e eles ficam ali à espreita, esperando as pessoas que estejam, os animais que estejam mais dispersos, aqueles que vão ficando para trás, aqueles que vão se isolando, e eles esperam um espaço, uma brecha para poder agir. E é dentro dessa brecha, desse espaço, que o inimigo age, né? Então, assim, até quando ele fala que o inimigo está ao nosso derredor, porque ele está esperando o quê? Um espaço, procurando a quem possa devorar. E essa faz parte da realidade do combate espiritual, né? Essa é a postura, isso que a Bíblia alerta, né? Que nós temos um adversário e que ele está aí. O mundo espiritual, ele não para. Nós paramos, nós descansamos, mas o mundo espiritual ele não para. Até mesmo quando nós estamos dormindo, quando nós estamos descansando, o mundo espiritual ele não para, ele não trabalha no nosso tempo, né? Então, o inimigo ele fica ao derredor, né? Esperando para quem possa tragar um espaço. E é assim que ele trabalha, que ele age na terra. Até o homem, quando perdeu esse domínio, né, sobre a terra, foi por causa do pecado. E assim, essa é a conduta. E esse versículo está trazendo esse alerta para nós enquanto guerreiros, enquanto intercessores, esse alerta de que nós temos um adversário e que ele está ao nosso derredor. Mas uma coisa importante que nós precisamos frisar aqui, que embora o inimigo esteja ao nosso derredor e ele esteja como um leão rugindo ao derredor, em Salmos 34, no versículo 7, a Bíblia nos orienta, nos diz, nos afirma que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Então nós não estamos sozinhos nesta batalha, né? O Senhor é conosco e os seus anjos estão ao nosso favor. Que maravilhoso, né? Que precioso, nós precisamos ter esse entendimento. Então, quando nós falamos sobre isso, a palavra de Deus nos orienta para não ignorarmos os ardis do inimigo, que nós precisamos ter essa consciência. Jesus nos alerta, Jesus fala sobre o inimigo, e nós precisamos ter essa consciência, saber, ter esse entendimento da batalha espiritual para que nós possamos usar as nossas armas espirituais, como nós estamos falando aqui, vamos estar falando nos próximos encontros, vai ser falado sobre as armas espirituais. Nós precisamos ter esta consciência, e a palavra de Deus nos traz esta realidade, que nós temos um adversário que está ao nosso derredor, mas nós temos os anjos de Deus que estão ao nosso redor. Então, o diabo ele é o adversário do povo de Deus e ele é o nosso adversário. Agora, a Bíblia ela é clara também. Ela traz a realidade do adversário, mas ela também fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós temos lá em alguns versículos, eu vou ler 2 versículos que estão aqui destacados aqui no guia, no encontro 5, que ele diz lá em Apocalipse 12, capítulo 12, no verso 11, ele diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. E também em 1 João 4, capítulo 4, no verso 4,
diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Então, a Bíblia, ela traz esta realidade porque nós precisamos ter esta consciência da batalha espiritual, que nós temos um adversário, mas ela nos diz que nós somos mais do que vencedores e que em Deus, que nós somos de Deus, e aqueles que são de Deus, eles venceram. E venceram aqui pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então nós podemos ver aí que nós temos vitória garantida em Deus. Nós precisamos ter essa consciência de batalha, consciência do adversário que nós estamos enfrentando. E o que a Bíblia fala sobre esse adversário? A Bíblia nos traz a realidade. Então, o que nós precisamos saber da batalha e até mesmo do nosso inimigo, o Senhor revela na sua palavra e o Espírito Santo nos traz o entendimento, né? Então, lá no encontro 6, o versículo que nós temos aí destacado no encontro 6 é do Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44, que ele traz o seguinte: ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então nós precisamos olhar para o inimigo dentro da perspectiva bíblica. O que ela diz? O que o inimigo está? Quando nós ganhamos esta consciência de quem é o nosso inimigo, que nós temos um adversário e como ele age, esse versículo ele traz algumas características. Nós começamos a identificar dentro do nosso dia a dia as batalhas que nós estamos enfrentando e nós começamos a compreender melhor até o que está no livro de Efésios, né? No Efésios 6, que fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal, né? Então nós começamos a entender que esta batalha não é contra as pessoas e começamos a compreender e ganhar a dimensão de como o inimigo trabalha nas situações, e daí nós temos condições de, pela palavra, pelo sangue de Jesus, pelo nosso testemunho e através da arma da intercessão e da oração, combater, né, o bom combate, né, lutarmos essa batalha com as armas espirituais e sairmos dela mais do que vencedores. Então nós precisamos compreender que quando nós vemos essa instrução lá no Evangelho de João, no capítulo 8, falando que ele foi homicida, o inimigo ele tem uma personalidade, ele não é apenas uma força, ele é uma personalidade real, ele não é apenas um símbolo do mal. Nós temos um adversário ao qual nós estamos lutando, né? Ele foi um agente, o agente principal, o pivô, né, da queda dos anjos, né, e da raça humana. E que a nossa liberdade tornou tudo isso possível para ele, né? Deu esta legalidade de ação para o inimigo. E Satanás continua exercendo o poder sobre aqueles que caíram, né? Então a Bíblia fala assim que, né, aquele que peca é escravo do pecado. Então nós estamos numa batalha, né? Uma batalha que nós lutamos a nível pessoal contra o inimigo, né? Que ele vem contra as nossas vidas, uma batalha a nível familiar, quando ele, né, vem para agir e tentar destruir as nossas famílias, né? Então nós temos aí uma batalha a nível estratégico de cidades, de nações, que ele vem implantando o seu domínio, né, em regiões, escravizando povos e nações. E nós temos armas espirituais. Nós que somos de Deus somos chamados para fazer a diferença. E quando nós temos essa consciência de quem é o inimigo e de quem é Deus nessa batalha, a palavra dele nos dá essa condição de entender que ele é homicida, que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E é isso que a palavra nos diz, que Jesus veio para destruir todas as artimanhas do inimigo, para destruir, né, tudo aquilo que o inimigo tem tentado implantar, que tem tentado intentar contra a vida, né, daqueles que são de Deus. E nós temos esta condição. Então, dentro dessa consciência, nós precisamos contar, né, com o Espírito Santo, que nos guia pela sua palavra, né, e nos orienta e nos dá condições. E pelo sangue de Jesus, como nós lemos lá em Apocalipse, pelo sangue de Jesus e pelo nosso testemunho, nós venceremos, né, em Cristo
Jesus. Amém? Que o Senhor possa realmente nos conduzir nesta batalha e que Ele possa realmente iluminar o nosso entendimento, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e que Ele nos dê discernimento diante de todo o nosso dia a dia, de todas as batalhas e confrontos que nós temos enfrentado. De discernir essas artimanhas do inimigo e pela palavra, e pela oração, e pela autoridade de Cristo Jesus, desfazer toda a obra das trevas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, queremos te agradecer, Deus, pelo teu Espírito, Deus, porque nós não estamos sozinhos nesta batalha, mas somos conduzidos, ó Deus, conduzidos pelo Teu Espírito, Pai. E pela Tua palavra, Senhor, nós podemos confiar, Deus, que somos mais do que vencedores. E diante de tudo o que nós conversamos aqui, Senhor, nesse encontro, ó Pai, diante de tudo que nós falamos e diante do que nós lemos pela Tua palavra, nós oramos agora, Pai, sobre a vida de cada intercessor, de cada pessoa que está, Senhor, ouvindo, Senhor, de cada pessoa que está nesse momento conosco, Deus, Senhor, para que ela receba esse discernimento do Teu Espírito, Pai, diante dos desafios que ela tem enfrentado, que ela receba do Senhor esse discernimento, a autoridade pela Tua palavra, pelo sangue de Jesus, ó Pai, Senhor, para que possamos, ó Deus, com um entendimento, ó Pai, lutar esta batalha, travar esta batalha, Senhor, e sair dela mais do que vencedor, ó Deus, pelo Teu nome, pelo nome que é sobre todo nome, Senhor, sobre o nome de Jesus. Amém, amém, né? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro.